Bom, então hoje nós vamos falar sobre os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas. Nós aprendemos ontem, né? Na verdade, retomamos, né? Porque esse conceito a gente aprendeu o ano passado. O que que era a rapidez das reações químicas, como calcular essa velocidade, né, entre aspas, das reações químicas, a teoria de colisões, né, energia de ativação, complexo ativado, tudo isso a gente deu uma retomada ontem. E hoje a gente vai ver os fatores que influenciam essa rapidez dessas reações. Ainda lá no capa 6, aula 43, tá? Página 74. Então, o primeiro fator que influencia é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior é a velocidade das reações. Tá? Como que eu aumento a superfície de contato? Deixando a partícula cada vez menor, certo? Então, quando eu pego aqui para comparar uma reação química entre um pedaço de mármore e o mármore triturado, quem que vai mais rápido? Qual que vai acontecer mais rápido? O mármore em pó, que já está triturado, porque ele tem uma superfície de contato maior. Né? O reagente que está na solução aqui, que é o caso do ácido clorídrico em solução, ele vai conseguir permear, penetrar entre as partículas menores e ter uma superfície maior de contato entre o ácido clorídrico e esse carbonato aí de cálcio, que é o constituinte aí do mármore. Então, por isso que acontece a reação mais rápido. Aí eu sempre falo da carne moída, da carne em pedaços, qual que estraga mais rápido, né? Então, tem vários exemplos aí. Se você pegar o carvão, porque o carvão é em pedaço, eu não coloco uma lenha inteira, né? Qual que vai demorar mais tempo e assim vai, né? Tem vários exemplos do cotidiano. Temperatura, não precisa nem falar, né? Por que que a gente coloca o alimento dentro da geladeira? Para diminuir a velocidade da reação que vai decompor os alimentos, né? Por que que a gente aumenta a temperatura? Por que que a gente usa a panela de pressão, por exemplo, né? Panela de pressão é porque a pressão vai aumentar a temperatura de ebulição da água até cerca de 120 graus Celsius aí. E aí o alimento que a gente está cozinhando aqui, ele vai cozinhar mais rápido. Por quê? Porque eu aumentei a temperatura, né? Então, o Van Toff, ele tem essa regra aqui, essa lei que ele estabeleceu, que a cada 10 graus de aumento de temperatura, a velocidade da reação dobra, né? Então, ele estabeleceu mais ou menos essa regra aí, e existem alguns outros cálculos. Tem até uma equação que chama equação de Arrhenius, que dá para calcular a relação entre a velocidade e a temperatura também, tá? E outro fator que influencia é a concentração dos reagentes, né? Nós sabemos que geralmente, quando a gente aumenta a concentração dos reagentes, o número de moléculas que vai estar ali no mesmo volume vai ser maior, e aí vai aumentar as colisões e o choque das moléculas, certo? Mesma coisa que uma balada cheia e uma balada vazia, né? Uma balada cheia, a gente consegue aí, quando as pessoas vão se movimentar, elas se trombam com maior frequência do que uma balada vazia. Então aqui é a mesma coisa, tem mais moléculas num volume pequeno, e aí a colisão entre elas vai ser maior, tá? Por isso que a velocidade geralmente aumenta. Mas nem sempre é assim. Com relação à concentração dos reagentes, existem algumas leis e algumas regras que nós devemos levar em consideração, ok? Que é a lei de velocidade das reações, tá? Existem alguns reagentes que a gente aumenta a concentração e ele não vai variar a velocidade. Então, aí vai ter a ordem da reação, tudo mais. Aí a gente vai comentar mais nos exercícios que fica mais prático, tá? E nós temos os catalisadores, que são substâncias que são capazes de acelerar a reação, só que elas não sofrem nenhuma alteração, ou seja, elas não são consumidas durante a reação. Elas não são reagentes, elas são substâncias à parte que nós adicionamos para acelerar o processo da reação. O que que elas vão fazer? Elas só vão mudar a rota, né? Elas vão mudar o mecanismo da reação. E aí elas diminuem a energia de ativação. Tá?
Lembra que a energia de ativação é aquela energia necessária para começar a reação, né, para ultrapassar essa barreira energética aqui. Então, uma reação sem catalisador tem uma energia de ativação grande, por isso que ela demora mais tempo. E aí, quando eu coloco o catalisador, essa energia de ativação diminui, porque o catalisador ele vai criar como se fosse um atalho no mecanismo para que acelere esse processo. Nós conhecemos vários catalisadores, que são os catalisadores biológicos, que são chamados de enzimas, tá bom? Deixa eu só aceitar aqui. Bom dia, Murilo. Bom, então nós vamos começar o primeiro exercício, ok? Então, no primeiro exercício, ele fala o seguinte: para estudar os fatores que modificam a rapidez de uma reação química, foram realizados 4 experimentos. Em todos eles foram adicionadas massas iguais de bicarbonato de sódio e solução de ácido clorídrico. Então, ele colocou ácido clorídrico e bicarbonato de sódio, a mesma massa, tá? E a equação da reação representada está indicada a seguir. Então, nós temos bicarbonato de sódio mais ácido clorídrico formando cloreto de sódio, gás carbônico e água, tá? Então, nós temos aqui a reação, né, a efervescência que vai provocando porque está formando um gás carbônico, ok? E nós temos as condições em que foi realizado cada experimento. Então, no experimento 1, foi colocada uma pastilha de bicarbonato de sódio, concentração do ácido 0,1 mol por litro, temperatura 30 graus Celsius. No experimento 2, foi o bicarbonato em pó, a concentração continua a mesma, 0,1 mol por litro, e a temperatura também é a mesma, 30 graus Celsius. O experimento 3 foi bicarbonato de sódio em pó. Aumentei a concentração de ácido clorídrico para 0,2 mol por litro e a temperatura ficou 30 graus Celsius também, permaneceu a mesma. E no quarto experimento, manteve igual aqui pó, em pó, bicarbonato, 0,2 mol por litro de concentração de ácido clorídrico e aumentou a temperatura. Tá? Sabendo que no final de todos os experimentos sempre sobrou ácido clorídrico, ou seja, ele está sempre em excesso. Responda os itens abaixo. Qual é o experimento? Qual o significado experimental de sobrar o ácido clorídrico? Se sobrou o ácido clorídrico é porque ele está em excesso, tá? E ele estando em excesso significa que ele reagiu totalmente com todo o bicarbonato de sódio e ainda sobrou ele. Então quer dizer que a reação química se completou, ela terminou por completo e ainda assim sobrou em excesso o ácido clorídrico, tá? Então, quem é o reagente limitante? Bicarbonato de sódio, porque ele que está limitando a reação, ele que está dando um basta ali, olha, vai acabar quando eu acabar, né? Então, ele significa que o bicarbonato de sódio, ele é o reagente limitante e as quantidades de produto gerado vai depender somente dele e não do ácido clorídrico, porque o ácido clorídrico está em excesso. Tá? Então, para calcular efeitos de cálculo, a gente vai se basear na quantidade de bicarbonato utilizada, que foi a mesma, né? Ó, adicionadas massas iguais de bicarbonato de sódio. Então, se foi a mesma, é porque eles queriam manter as mesmas condições para comparar esses experimentos aqui. Segunda pergunta: qual experimento a reação foi mais rápida? O 2 ou o 3? Justifique. Então, comparando o 2 e o 3, nós temos bicarbonato de sódio em pó, então não alterou nada, e a temperatura também não alterou. O que mudou aqui? Concentração do ácido clorídrico. Aumentei a concentração do ácido clorídrico. O que acontece com a reação? Fica mais rápida. Então, a reação do experimento 3 é mais rápida do que a 2. Por quê? Porque tem uma concentração de ácido clorídrico maior. Então, o experimento 3 é mais rápido, porque a solução de ácido está mais concentrada. Em qual experimento a reação foi mais rápida? O 3 ou o 4?
Então, comparando entre 3 e 4, o bicarbonato de sódio é em pó, concentração do ácido é a mesma, 0,2 mol por litro. O que que eu aumentei agora? Temperatura. Então, aquela que eu aumentei a temperatura vai mais rápido. Então, o experimento 4 é mais rápido porque aumentei temperatura, tá? Porque a temperatura é mais alta, certo? E o exercício D, ele dá um gráfico aqui abaixo e ele fala que representa o volume de gás carbônico produzido pelo tempo durante o experimento 1. Então, é esse daqui, né? Foi formando gás carbônico até um ponto que estabilizou. Estabilizou por quê? Porque parou a reação. Não está acontecendo mais. Represente no próprio experimento, desculpa, no próprio gráfico dado, a curva de produção de gás carbônico durante o experimento 2. Então vamos analisar lá o experimento 2 de novo. Qual que é a diferença entre o 1 e o 2? Concentração do ácido é a mesma, a temperatura é a mesma, então não importa. Qual que é a diferença aqui? O 1 é em pastilha, bicarbonato de sódio, uma pastilha só. E o 2 é em pó. Então, quando a gente tem isso, o em pó é uma superfície de contato maior. Então, ele vai acontecer mais rápido a reação do que o 1. Então, se ele acontece mais rápido, quando a gente for desenhar aqui no gráfico, o que que acontece? Ele precisa atingir o volume de gás carbônico mais rápido do que a 1. Então, esse é o experimento 2 e esse é o experimento 1, tá? Então, é o que aconteceu aqui, né? Que está mostrando aqui na resposta, né? Para a gente comparar, certo? Então, o experimento 2 ele vai mais rápido, então ele sobe mais rápido, ele atinge o volume de gás carbônico mais rápido, tá? Porque aqui a gente está comparando o volume de gás carbônico pelo tempo. Vamos para o exercício 2. O exercício 2 ele traz aquela questão da lei da velocidade das reações químicas, que está relacionado com a concentração. Então, lembra que eu falei que nem sempre eu aumentando a concentração do reagente vai aumentar a velocidade. Vai ter que depender do reagente, né? E depender da reação. Então, a velocidade de uma reação química depende da concentração dos reagentes. A expressão algébrica que relaciona a concentração e a velocidade determinada pela equação da velocidade e é representada genericamente por velocidade é igual a uma constante, que cada reação tem essa constante, vezes a concentração do reagente elevada a m, tá? V é velocidade inicial, constante da velocidade que cada reação tem a sua, o colchetes com o reagente é concentração mol por litro do reagente, e o m eu chamo de ordem da reação. A ordem da reação, ela especifica para cada reagente e é informada empiricamente. O que significa isso? Ela é determinada por experimentos. Não tem como eu ficar determinando a ordem de reação só olhando para a cara da reação, tá? Até tem, se a reação for em uma etapa só. Mas como a gente não sabe se a reação é uma etapa ou não, ele não está falando aqui, então não tem como a gente ver a ordem da reação, tá? Só através dos experimentos, que é o que ele colocou aqui, os dados do experimento. Então, ele considerando, ó, para a reação de decomposição do N2O5, que é essa reação aqui, foram realizados 3 experimentos para determinar a ordem de reação em relação a N2O5. Os valores indicados na tabela estão aqui. Analise os resultados experimentais e escreva a equação da velocidade de decomposição do N2O5. Tá? Então, a gente já sabe que a equação de velocidade vai ser o quê? Vai ser velocidade igual constante vezes a concentração do N2O5, certo? E ele vai estar elevado a um valor aqui que eu não sei, que é a ordem da reação que a gente vai ver agora pelo experimento. Como que a gente vai ver pelo experimento, professor? Analisando aqui, né? O que eu fiz daqui para cá, do experimento 1 para o 2? Eu dobrei a minha quantidade de reagente, certo? Ó, de 2 vezes 10 elevado a menos 2, foi para 4 vezes 10 a menos 2. Então, dobrei. O que aconteceu com a velocidade? Ela também dobrou.
certo? Então, ó, dobrei concentração, dobrou velocidade, significa que eu estou elevando por 1, tá? Como assim, professor? Não entendi. Vamos supor que você tivesse aqui um valor x no início. Então, a velocidade vai ser k vezes x. Se eu dobrar essa concentração, né? Dobrei aqui para 2x agora. Ele vai ficar 2 vezes k vezes x, certo? Então, dobrei aqui, dobrou a velocidade, significa que eu estou elevando esse 2 por 1. 2 elevado a 1 dá 2. Então, o resultado final aqui é o dobro dessa velocidade aqui. Não sei se vocês me entenderam. Posso montar de novo aqui. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Entenderem melhor. A gente viu que seria isso daqui, né? Se fosse x. Se eu dobrar a quantidade de x, então eu vou ter o quê? Esse é o V1, que o V2. K vezes 2x, certo? Posso passar o 2 lá para frente, posso escrever dessa forma. E aí vocês percebam uma coisa, ó. Vocês estão vendo que isso daqui, kx não é igual ao V1? Então V2 é igual ao dobro do V1. Então a velocidade 2 é o dobro da velocidade 1. Então quando eu tenho dobrou velocidade, dobrou concentração, dobrou velocidade, a reação de primeira ordem, tá? Vamos ver se está certo? Vamos. Se eu triplicar aqui, ó, daqui para cá, eu tripliquei, fiz vezes 3. Aqui também tem que triplicar. E triplicou, né? 0,08 vezes 3 dá 0,24. Sei? Ok? Então é uma relação de primeira ordem. Então eu elevo a 1 aqui e não precisa nem colocar, né? Porque elevado a 1 é ele mesmo. Vamos para o exercício 3, que é o exercício da VUNESP. O esquema apresentado abaixo descreve os diagramas energéticos para uma mesma reação química, realizado na ausência e na presença de um agente catalisador. Com base no esquema, responda qual curva representa a reação na presença do catalisador. Explique sua resposta e faça uma previsão sobre a variação da entalpia dessa reação na ausência e na presença de catalisador. Ó, se a gente observar, o que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação, certo? Que é essa barreira energética aqui que tem que ultrapassar para formar o produto. Então, qual que tem catalisador, qual que não tem? A que não tem é que tem a energia de ativação maior, né? Que energia de ativação maior é essa daqui. Então, é a 1, sem catalisador. E a 2 é com catalisador, certo? Ele quer que faça uma previsão da entalpia. A energia do reagente é maior do que a energia do produto. Então, significa que ele perdeu energia. Então, é uma reação exotérmica. As duas são exotérmicas. Então, o catalisador, ele não alterou. Ele não variou a entalpia. Ele manteve a mesma coisa. Ele só mudou a energia de ativação. Então, o catalisador, ele diminui a energia de ativação do sistema, porque altera o caminho da reação. Logo, a curva 2 é a reação que tem a presença do catalisador. E o valor da entalpia ele permanece constante, não muda, né? Porque ele só muda a energia de ativação. Certo? Então, aqui só para a gente comparar se a gente tinha feito certo. E por hoje é só, pessoal. Vocês têm as tarefas mínimas para serem feitas lá no plural, tá? Não se esqueçam. Não tem acesso ao plural, tá com problema na senha, tudo. Procura a Gabi, que a Gabi tá no grupo, tá? E ela vai solucionar o problema de vocês. Mas façam lá no plural. Eles estão cobrando a gente para, pelo menos quarto bimestre, vocês fazerem mais, porque tá dando uma diminuída lá, tá? E a próxima aula a gente vai começar a parte de equilíbrio químico, certo? Vou
finalizar aqui a nossa reunião, nossa gravação, e abro para perguntas.